Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais um pequeno corte, um pequeno react e aqui do debate entre o padre José Eduardo e o pastor Licurgo. Infelizmente, o protestantismo, por não saber o que é adoração, ele equipara todo e qualquer gesto de veneração ao culto de latria, ou seja, a um culto de adoração. E chega a ser estranho porque eles comparam algumas atitudes e alguns comportamentos do catolicismo popular, ou seja, da tradição piedosa de muitos católicos que em muitas ocasiões e por muitas vezes fazem por um certo desconhecimento da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria e acabam fazendo alguns gestos que, aos olhos dos escrupulosos, dos réprobos protestantes, soa como adoração. Porém, eles entendem isso como adoração porque de fato não sabe o que é adorar. E aí o padre José Eduardo vai dar uma aula aqui ao pastor Licurgo e a quem fez a pergunta, né? Vamos lá. Quente, como promessa a Maria, que muitas vezes recebe mais destaque do que o próprio Deus. Isso ainda pode ser chamado de simples veneração? Para nós é uma simples veneração, porque não está sacrificando nada para ela. A pergunta aí algumas pessoas fazem grandes sacrifícios, né? No sentido de sacrifício humano, fazer sacrifícios humanos, como andar de joelho no asfalto quente. A pergunta é essa, em veneração a Maria. Isso não se caracteriza a adoração a Maria? E o padre está dizendo que não, que é simples veneração, e é considerado simples veneração, porque não está se sacrificando nada a ela, ou seja, não está se dando uma oferenda a ela, sacrificial ou sacrificial. Não é uma provocação de forma nenhuma, mas é um tema sensível. Eu lhes peço licença para trazê-lo à tona aqui à mesa. Aí ele vai fazer a comparação dos cultos e dos gestos de algumas religiões pagãs com o que é feito na devoção popular à Santíssima Virgem Maria, falando como se fossem as mesmas coisas. E o padre vai dar uma aula aí em apenas alguns segundos. Vejamos aí. Algumas religiões de índole pagã mesmo, né? Você tem comportamentos assim que se dizem adoração e na prática, no exercício prático, é semelhante a essas descritas pelo espectador, né? Ele está dizendo que algumas religiões que adoram a outros deuses, ou seja, a ídolos, porque não existe outro Deus a não ser o Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é um só Deus. E existem algumas religiões que, adorando esses ídolos, esses outros, entre aspas, deuses, fazem gestos assim, semelhantes ao que alguns católicos fazem com relação a algumas devoções em algumas festas marianas. E eles estão falando do Círio de Nazaré. E o padre vai dizer que não é totalmente distinto, exatamente porque o protestantismo não sabe o que é a adoração. Vamos lá. Por exemplo, candomblé. Candomblé tem os seus orixás, que são divindades. Como é que eles são cultuados? Sacrifício. A Umbanda tem a doutrina do Deus e dos semideuses, né? Que seriam os orixás, espíritos divinos mais ancestrais. Também é sacrifício. Eles são adorados pelo sacrifício. A única religião que separou o sacrifício da adoração foi o protestantismo. Protestantismo depois de Lutero, né? Então, a única religião que separou sacrifício mesmo, com derramamento de sangue, imolação de uma vítima ao Deus, ao Deus que está sendo cultuado. Ele vai dizer que a única religião que fez isso foi o protestantismo depois de Martinho Lutero. Por quê? Porque Martinho Lutero aboliu o sacerdócio ministerial,
né, segundo a ordem do rei Melquisedeque, aquele sacerdote que Cristo é o único e eterno sumo sacerdote, e os ministros, os padres, os presbíteros e os bispos são sacerdotes ministeriais, fazendo as vezes de Cristo, oferecem a Deus Pai o único e eterno sacrifício, Hebreus 10:10, pelo qual nós somos santificados, o único e eterno sacrifício, que é o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E aí, por fazerem essa separação, por rejeitarem o culto sacrificial, eles acabam não entendendo e não compreendendo o que é, de fato, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela consiste em dois aspectos. Primeiro, eu reconhecer que alguém ou alguma coisa é divino, é Deus, e eu oferecer uma vítima, um sacrifício para esse Deus, para esta divindade. E o protestantismo, por não ter nenhuma coisa nem outra, acaba que não consegue distinguir, né, o que é uma veneração, ou seja, um culto de dulia, ou superdulia, ou hiperdulia, né, dependendo de como for colocado, para um culto de latria, um culto de reconhecimento de que é Deus, né? Por exemplo, quando o povo de Israel, lá em Êxodo 32, se eu não estou enganado, quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro, aquele bezerro de ouro, ele não era um ídolo, não foi um ídolo, até que Arão dissesse: eis aí o vosso Deus que te tirou do Egito. E depois disso, é dito que eles foram sacrificar, né? Foram fazer sacrifícios ao bezerro de ouro. E aí sim se configura idolatria. Por exemplo, em Êxodo 25, é feito dois querubins em cima da Arca da Aliança, no propiciatório, e essas duas imagens que foram construídas, edificadas, né, que foram moldadas e edificadas e plantada no propiciatório, não eram deuses. Por exemplo, a serpente de bronze que Moisés construíra por ordem de Deus não era um deus, mas um ícone, uma imagem que apresentava para Deus, que mostrava Deus, que mostrava o poder de Deus. E lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, é dito que o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze que Moisés construíra, porque o povo começou a dizer que ela era a sua deusa. Então, o protestantismo, ele não sabe o que é a verdadeira adoração. Por quê? Primeiro, eles não têm sacerdotes, eles desvincularam, né, o sacerdócio ministerial e equipararam ou colocaram tudo como sacerdócio leigo, né? O sacerdócio como é que se chama? Meu Deus, a palavrinha agora sumiu. O sacerdócio comum dos fiéis, né? Como a Bíblia vai dizer que nós somos, em Cristo, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Porém, existem os sacerdotes ministeriais, aqueles 12 apóstolos que Jesus chamou, ordenou, né, dizendo: olha, fazer isso, ou seja, sacrifiquem a Eucaristia, né, sacrifiquem, ofereçam esse sacrifício, que é o único e eterno sacrifício, até que eu volte. E aí foi separado. Então, por isso não sabem o que é adoração. E aí eles pensam que a adoração é cantar louvores a Deus. Nós podemos até cantar um louvor de adoração, né? Um hino. Estou dizendo louvor porque eles falam hino como louvor, né? Nós podemos até cantar hinos de adoração a Deus. Nós podemos até cantar hinos de louvor a Deus. Nós podemos até cantar hinos de clamor a Deus. Porém, nada disso é adoração de fato. Adoração de fato é oferecer um sacrifício a Deus. E o único e eterno sacrifício que foi oferecido a Deus e foi aceito por Deus e que a igreja oferece até hoje é o único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós somos santificados. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 10. Deus abençoe a todos
e espero que vocês consigam compreender, né, porque o protestantismo eles batem num espantalho, eles não sabem o que de fato é a Igreja Católica. Amém.